Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio. Tá bom? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Gravata Solta. Gravata Solta, aquele podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Rafa, já decorei, não adianta ficar me olhando assim, porque eu não vou errar mais. Não, entendeu? Eu não tô aqui pra fiscalizar. Mas você fica me olhando assim, aqui, tipo, você fica me olhando esperando que eu erre. Não vou errar mais, jamais. É o 57º episódio. Você acha que eu vou errar? Jamais. Nunca já foi. Rafa, cada vez que eu olho pra você tá mais fortinho. O que tá acontecendo? Tô tomando anabolizante. Meu Deus do céu. Mentira, não façam isso. Não faça isso. Eu tô nele. Tua mãe sabe que Nélio. creatina é droga? Oi? Cuidado. O que é? Pergunta A gente se a toma mãe dele junto. sabe que creatina é droga. Eu e ela, a É gente droga? toma... A gente vai entrar nesse ponto aí. A gente toma junto. Eu e ela, a gente brinda assim, ó, e taca Dá pra um dentro. shotzinho. Bom, vamos lá. Pessoal, a gente tá com um casal aqui, nota 10. Então já pode preparar aí o caderninho, pode preparar o celular, o bloco de anotações, porque vai sair vários insights aqui. Tenho certeza que você vai ter vários insights. Já pode preparar aí para compartilhar isso com seus amigos, enfim, porque muita curiosidade vai sair daqui. Não tenho dúvidas. Nós estamos recebendo hoje aqui minha amiga e meu amigo. Os dois são advogados, sendo que uma é advogada trabalhista e o outro é advogado criminalista. Ó que bacana. É muito legal. Então, Alaí, seja muito bem-vinda. Alexandre, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos, Obrigada pessoal. pelo convite, Alexandre. Obrigada, Rafael, pelo convite. Imagina. Como que é? Já vou começar com essa... Como que é um casal de advogados? Né? Já começo por aí. É pra começar a falar? Quem manda começa. Olha, no começo era mais difícil, porque, querendo ou não, a gente envolvia a relação de trabalho, a relação de casa. Mas hoje em dia, eu acho que é bem tranquilo. A gente tem um escritório em que literalmente a gente trabalha numa mesa, um do lado do outro. Uhum. Não tem divisória, não tem nada. Uhum. E ninguém entra no assunto de ninguém, a não ser que pergunte. A gente também não leva trabalho para casa. Então, assim, a não ser que seja alguma coisa muito específica, um caso muito complicado, aí a gente vai discutir. Uhum. Mas eu acho que hoje tá bem tranquilo. Já foi difícil, Já. hoje tá mais tranquilo. Eu acredito que foi bastante um processo de amadurecimento, não só com relação ao casal em si, porque nós conhecemos muito jovens, Uhum. mas com relação à profissão. Como a Laí falou, era difícil no começo você não entrar na seara do outro. Uhum. Porque, querendo ou não, os dois recém-formados, saindo da faculdade, a gente acha que já sabe um pouco de tudo. E vai dando pitaco com... Exatamente. Vai. Você pega a situação, mas por que você não faz assim? Você poderia ter feito aquilo, você não viu isso? Acabava Exato. intervindo até na linha de pensamento e dando problemas de raciocínio. Hoje a gente, como a Laí falou, a gente não interfere. Geralmente, quando ela vem me perguntar alguma coisa trabalhista, eu falo, tá, você quer que eu fale de direito? Que eu vou precisar estudar a lei. Uhum. Senão, se for alguma coisa de interpretação do documento, daí vai. Ok. Criminal também. Tá, e o que você acha dessa tese? Tem essas provas. Daí a gente discute. Senão, um fica em cada canto ali no Até escritório. porque já é tribunal do júri, né? Você já Então, faz pra ela a isso é sustentação. muito... Eu levo muito disso com relação à viabilidade de provas e viabilidade de tese. Fala, tá, você entende um pouco de criminal, até a advocacia dativa no Paraná é bastante forte, porque a defensoria lá é fraca. Então a dativa acaba sobressaindo, ela aí pega um pouco de criminal para fazer. Mas o que acontece é essa viabilidade, sabe, ó, com o teu viés de leiga, entre aspas, qual que é a viabilidade de você acreditar nessa versão dentro desse contexto? Sim. Acaba ajudando bastante, que a gente define. Eu não cairia nessa. Eu lendo, eu não acredito. Falar, acho que você tá forçando um negócio aqui também. Então a gente consegue se complementar
nesses quesitos assim e Deixa eu tá entender. fluindo. Deixa eu entender uma coisa aqui. Quando vocês prestaram o exame da ordem, Alexandre, você já prestou em criminal e a Laí já prestou em trabalhista, ou seja, já tinha essa vontade, né, desde dos estudos, enfim. A Laí tá Tô confirmando concordando, aqui. Foi. E hoje, no escritório de vocês acabam, eu sei que cada um tem a sua especialidade, mas vocês acabam, de fato, por exemplo, atuando nas duas áreas, né? Quando eu falo isso, é o seguinte, como vocês têm um único escritório, né, e vocês trabalham juntos, e vocês acabam escutando um do outro ali e tal, eu acredito que até pela convivência, vocês estão muito atentos ao que está acontecendo, o Alexandre no trabalhista e a Laí no criminal. Vocês acabam atuando nas duas áreas ou não? O Alexandre só criminal e a Laí só trabalhista. Como funciona? A atuação propriamente dita não, a gente deixa bem definido o que cada um faz. Por vezes, nós atuamos muito com parceria. No escritório físico, nós não temos nenhum advogado alocado hoje, nem estagiário. Mas nós temos parceiros, acho que a grande maioria dos advogados que não necessariamente estejam começando hoje, mas financeiramente é mais viável você trabalhar com parcerias do que você ter alguém alocado dentro do escritório, pelo menos pra gente. Então, nós fazemos, por exemplo, civil. Eu pego quando é um cliente específico do criminal que chega e fala, eu quero que você faça. Porque tem muito da confiança, né? Exatamente. Vai ser outro advogado que vai peticionar, mas eu vou ler, vou tentar entender e vou dar meu aval, beleza? Beleza, a gente faz. Previdenciário é uma coisa que eu faço muito raramente para ajudar alguns clientes que me pedem, até auxílio reclusão não sou eu que faço, porque previdenciário é horrível, com todo respeito ao previdenciarista, mas é muito complexo para mim. E com relação ao que você perguntou da faculdade, eu achei até o 9º período que eu ia atuar em trabalhista. Sempre gostei muito dessa discussão. O que me pega dentro do direito de trabalho é a relação de... Como se fala? Esqueci a palavra. Não, que é disparidade entre as partes. Subordinação. Que uma parte é muito mais fraca em relação à outra. Sim. Hipossuficiência. Obrigado. Que é o que me atrai no tribunal do júri. A diferença do réu com a justiça. Né? E eu comecei a ter muita facilidade, por assim dizer, com o criminal na faculdade. Era uma matéria que eu não precisava estudar, eu não precisava me debruçar. Eu olhava e falava, tá, mas isso é óbvio, é assim que funciona. Então, no 10º período, nós tivemos aula com o Marcelo Lebre, de processo penal. É um criminalista excepcional em Curitiba, excepcional mesmo, um ótimo professor, dá aula em cursinho e tudo mais, e aquilo me encantou de uma forma absurda. Então, a partir dali, eu comecei a juntar essa facilidade com o que eu gostava, falei, opa, acho que pode ser uma área de trabalho. Eu acho que não sei, desculpa interromper, mas eu acho que na faculdade, sei lá, eu não vou falar um percentual, mas boa parte dos alunos se encanta com o criminal. Ah, sim, é lindo. Porque é muito legal. Só que no dia a dia, eu acho que precisa ter estômago. Você precisa, de fato... separar talvez até o pessoal do profissional ali, colocar um pouco de lado. Tirar a emoção. É bastante porque difícil. o negócio, depois eu vou perguntar para você, mas o negócio não deve ser muito fácil, não. É mais tranquilo que parece. É mesmo? Demora a adaptação. Eu Tá. sou filho de médico. Meu pai é frio. Entendi. Eu demorei para entender o porquê que ele é frio. Tá. Hoje eu acabei me tornando um pouco, não vou dizer menos humano, mas um pouco menos suscetível a isso. Tá. Mas você conseguindo separar os teus valores dos valores profissionais, você consegue tocar de boa. Aproveitando, né, que fiz a pergunta para vocês, né, o que vocês prestaram na OAB, qual foi a matéria? Eu prestei em trabalhista. Olha só. Eu ia em trabalhista e hoje eu sou tributarista. Olha Você só. prestou em tributário, né, Rafa? Presente Direto tributário. por tributário. Direto pro tributário. Mas é fácil. porque ele já estava, né? Ah, sim. atuando. Só pegou Eu também o estava gancho. atuando, né? Eu já atuava no tributário, Uhum. mas eu tinha uma facilidade muito grande no trabalhista. Uhum. Né? Eu tinha atuado, sei lá, 20 anos já Entendi. em multinacionais, enfim. Então, assim, várias regras do trabalhista já estavam na área. Aham. Né? Então, eu falei, eu vou no mais fácil aqui. Uhum. Daí eu fui mais fácil para mim na Exato. ocasião, mais fácil para mim na ocasião. E aí eu prestei no trabalhista, mas eu já atuava no tributário, então eu dei continuidade no tributário. Uma pergunta.
como que foi o início da advocacia para vocês? Em relação a clientes, como que surgiu o No escritório? dia seguinte já tinha clientes? Não. Foi fácil? Foi Bateu difícil? na porta ali. Não, foi terrível. Terrível. Eu não sei o que já fazem. A gente se formou em 2017. E logo depois vocês já abriram o escritório? Não. Eu demorei pra passar na OAB. Eu passei na OAB em 2019. Quantas tentativas? 6 tentativas. 6 tentativas. 6 tentativas e batia no 39 ali. Aí, pessoal, tá vendo? 6 tentativas. Então, não desista. Não desista. Tem pessoas que fazem até mais do Tem. que isso, né? Mas aí, hoje 6 a tentativas. doutora Alaí tá Batendo na aí, porta. né? Junto com o marido dela e tá feliz. Então, assim, não desista. Batendo na porta. E era assim, eu pensei em desistir. Óbvio que pensei em desistir. Uhum. Porque a prova da OAB ela é muito cara, né? Custa em torno de R$200 cada prova da OAB. Uhum. E você tá lá tentando, aí você olha 39 e fala, cara, o que tá acontecendo? Você bate no 39, no 38. É muito... É uma sensação assim do que eu tô fazendo? Eu sempre falava o seguinte, acho que às vezes é melhor você bater no 25 do que no 39. Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí você fica rezando por uma anulação ainda e É. não vem anulação. Pô, Toda pelo a prova amor de anulo, Deus. nessa não vou anular, olha. Nessas provas Ou anularam o que eu você fiz, acertou. Exatamente. Nessas provas que eu fiz, a OAB tava com aquela questão de não anular nada. Então, assim, eu já ia sabendo, putz, vou ter que ir pra outra, vou ter que ir pra outra. Fiz cursinho, fiz um monte de coisa. E na minha última prova, né, eu falei, cara, não vou mais. Já desisti. Comecei a mandar currículo pra um monte de lugar. Vou trabalhar no que der pra trabalhar. Falei, gente, o Bernardo tá grande, eu preciso de dinheiro. Aí que eu vou seria pra fazer? o quê? Assistente jurídico? alguma coisa Eu assim? falei, eu vou primeiro vou no que me contratarem, depois eu vou direcionar. E daí esse grupo de amigos que eu fiz no cursinho, falou, não, você não vai desistir. Eu falei, não, vou, claro que eu vou. Gente, 39, eu não vou mais fazer isso. É exaustivo, é cansativo. Exaustivo Mas eu- mais mentalmente. psicológico do que qualquer Então, eu outra falei, cara, eu coisa, não tenho mais psicológico pra fazer. Foi o que eu falei, mandei a mensagem, eu não tenho mais cabeça pra fazer a prova da OAB. Não vou fazer. Aí eles falaram, vai, você vai fazer, a gente vai pagar pra você a prova da OAB e você vai estudar só na semana antes. E eu com o livro ali, Não pode com o falar. livro grande ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Você tem o teu caderno, você tem essa apostila, você vai estudar por isso, porque de uma prova para outra não ia mudar nenhuma legislação, não ia ser tudo igual, não ia ter atualização. Você vai estudar e você vai passar. Aí eu fui com aquela mente assim, se passar, passei. Eu fui com isso e deu bom. Fui com aquela mente assim, cara, tá bom, eu tô fazendo aqui, né? O Rafa passou antes de terminar a faculdade, olha que legal. Então, porque você tá com a mente tranquila. Não tá devendo nada pra ninguém. Exatamente. Eu fui de treineiro. Então- Eu fiz, por exemplo, acho que do 8º pro 9º semestre. Eu Então, falei, tranquilo, vou ver como que é, vou voltar pra casa. Não tem aquele Né? peso no não, ombro. Sim. meu Deus, né? você precisa passar na prova da OAB. E a gente já tava com esse peso nas costas já. Principalmente vindo do lado dele, porque ele já tinha passado na prova. E pra ele foi assim, passei. Quem termina a faculdade acho que fica muito mais pesado. Porque tá todo mundo te olhando assim, tipo, O que você vai fazer? e agora? Agora tem que passar na prova da ordem. Sem OAB, sem carteirinha OAB, você não é nada. Você não é nada. E Sei lá. daí ele já tinha passado, fazia 1 ano já, né? E daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí cheguei assim, passei, fui com 43 questões, assim. Na segunda fase passei super tranquila. Eu falei, A segunda fase é bem mais tranquila que a bem primeira. mais tranquila. Então, quem tá com medo da segunda fase, não tenha medo da segunda fase. Pelo menos pra mim, foi super tranquila a segunda fase. Super tranquilo mesmo. Bom, enfim. Mas dizem, escutei falar esses dias, não sei, não tenho esse número, eu não, sinceramente não sei se isso reflete a realidade, mas dizem que 18% das pessoas que prestam a OAB passa. Eu não sei se esse número está atualizado, muda. se é real. Então, ele Muda de muda, mas prova pra é prova. um número baixo. É muito, imagina, 18%? Sim. Porque se pensar a quantidade de faculdades que a gente tem, em cada esquina, literalmente, é muito grande. Então, Nós- saem muitos formados. Mas isso, assim, e mesmo assim nós temos hoje 1.300.000 advogados. Ativos, Exatamente. com OAB ativo. Exatamente. É absurdo, né? É um número muito grande. E advogados, assim, que não vou dizer, não sabem, né? Não tem esse tato com a advocacia, porque isso você vai criando com o passar do tempo. Mas você vê advogados, assim, a gente pega advogados em petições que a gente olha e fala, cara,
Eu jamais escreveria esse tipo de coisa. Eu jamais colocaria esse tipo de situação, informação numa petição para o juiz, né? E aí, nesse sentido, é fugir da estratégia. Não é analisando o trabalho, o mérito do trabalho, a exato. estratégia de provas. É no sentido... Eu vejo isso muito no criminal. Eu estava terminando uma petição essa semana, falando com a minha esposa. Era um caso de estupro de vulnerável, bem complexo. E o outro advogado não foi contratado porque era conhecido da família. Né? Não era especialista em criminal. Deixou o réu em silêncio na delegacia. Ótimo, parabéns, isso se faz. Na delegacia você nunca fala nada. Mas deixou ele em silêncio também na audiência de instrução. Então nós não tínhamos a versão do réu. E na petição ele não colocou nada, ele só atacou a vítima. Ele não produziu defesa. Eu olhando e falei, cara, isso aqui é um absurdo, não tem o que fazer. Petição inicial Eu vou pro recurso agora sem ter o que fazer. Literalmente, a gente vai ver tempo, ver o que pode fazer com pena, mas não tem tese, eu não consigo defender ele. Não consigo. Por falta de experiência. Já vi petição inicial, assim, tipo, que veio de um outro advogado, e quando a gente olhou a petição inicial, a gente falou, cara, e agora? Porque... O que eu vou fazer? Porque já tá lá, vamos trabalhar com o que tem, mas tinha muito pouco. Você já teve uma sentença, você não consegue produzir prova nova, não consegue fazer Geralmente nada. vem assim, já passado uma sentença, já se fala, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Exato. Mas vamos lá, da onde que vem essa vontade de vocês de entrar para a advocacia? Vamos voltar um pouquinho. Eu descobri que eu queria cursar Direito com 15 anos numa feira de ciências na escola. Feira de ciências? Feira de ciências não, feira de profissões. Ah, feira de profissões. Foi uma das profissões que sobrou, olha, eu falei, cara, eu tenho alguns conhecidos, assim, que trabalhavam no antigo Tribunal da Alçada, lá em Curitiba. E eu vou lá perguntar como é que é, né? Porque eu sabia que tinha... Aí o pessoal te enganou. Não! Era uma tia bem conhecida minha, só que ela não era do direito. Ela trabalhava no tribunal, mas ela não era advogada, nem formada no direito. Então eu falei, eu tinha alguns conhecidos, por exemplo, tios, assim, que já eram juízes, já eram desembargadores, mas assim, só de saber o nome. Nunca vi a cara de ninguém. Falei, eu vou lá ver, vai que um sobrenome ajuda em alguma coisa, né? Não ajudou em nada. E daí eu fui lá conhecer o museu, ela me explicou, me deu o livro, falou, olha, você vai gostar, tirei um monte de foto, revelei um monte de foto naquela época e levei. Daí eles conseguiram uma toga, conseguiram um vadimeco, conseguiram um monte de coisa. E eu defendia que nossa, eu quero fazer. Mas quando foi para prestar vestibular, minha segunda opção era psicologia. Aí eu passei em direito e falei, tá, já que eu tô aqui, então vamos no direito. Né? Fez os dois, né? Basicamente. A gente se torna um pouco psicólogo também, com certeza. Né? Terapeuta ali. Mas daí comigo foi no direito mesmo, com 15 anos. Eu prestei vestibular com 17, 18, já sabia já o que eu queria. E você, Ale? Eu fui mais do acaso, pra ser bem sincero. Eu sou atleta desde pequeno, então minha primeira opção foi educação física desde sempre. Não foi pressionado para ser médico? Então, tem uma história engraçada para te contar, porque eu fui o único, nós somos em 3 irmãos, eu fui o único que quis fazer medicina. Com 16 anos, eu indo fazer inscrição para o vestibular da Federal. Eu não vou dizer que eu tinha certeza que eu ia passar, porque você nunca tem, né? O vestibular é muito difícil, mas eu estava convicto que era aquilo que eu tinha que fazer. A gente estava descendo Ainda tem, obrigado. Nós estávamos descendo uma rua que é perto de um campus da Federal, lá em Curitiba, e estávamos formandos da Federal pedindo dinheiro. Aí eles pediram dinheiro pro meu pai, não sei o que, meu pai começou a chorar no carro, lembrando da época dele e tal. Meu pai é bem emotivo. Ele chora e daí eu comentei com ele que tinha pensado em fazer medicina. Eu falei, tô pensando em fazer medicina e tal. Não, meu pai olhou para mim, eu tinha 16 anos na época, né? Ninguém tem responsabilidade com 16 anos. Você tem um mínimo ali, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Meu pai olhou pra mim assim, sabe, filho, eu tenho 30 anos de formado, né? Mais de 30, um pouco na época. Falei, isso aí, pô, legal pra caramba. Falei, então, nunca tive um erro médico na carreira, né? Falei, sim, é o mínimo que você espera, mas parabéns, é ótimo. Você sabe que eu sou muito responsável, né? Falei, sei. Você já espera a próxima resposta. Ele olhou pra mim, então, você não é, né? Eu falei, errado o senhor não tá. Não vou dizer que tá errado, mas... E aí eu pensei no peso. Eu falei, tá, ele tem um ponto muito importante, que eu entendo que eu vou amadurecer durante o tempo, mas que início de carreira primeiro... hoje em dia, depois que a gente teve alguns problemas com o Bernardo, a gente descobriu o caso da neurodivergência e tudo, eu entendo um pouco do porquê que eu era tão avoado naquela época. Mas aí minha vontade de fazer medicina meio que acabou. Deu uma... Ou talvez a tua vontade fosse um pouco
pelo teu pai e o teu pai falando, cara, talvez não seja pra você. Acho que não necessariamente. Eu gosto muito de ciências biológicas. Como eu falei, eu aprendo muito fácil. E isso é uma coisa que me desperta interesse. Tanto que medicina legal é uma área que eu adoro estudar. É um diferencial muito grande. Até a época que eu estava estudando para prestar concurso da Civil, desisti, graças a Deus, foi a melhor decisão que eu tive. Mas a parte de medicina legal não precisava estudar. Todo mundo fala, mas todo mundo erra em medicina legal. Eu falo, mas gente, é medicina legal, é fácil, não tem como errar. É engraçado, né? Tem algumas matérias que você fala, ué, mas como por que assim que você tem dificuldade? você tem dificuldade? Sim, Porque sim. É muito, tá na cara, né? E daí então eu fiz vestibular produção física, passei na PUC, tava tudo certo para começar na PUC. Federal, eu tentei para educação física, não consegui passar porque tinham 5 dissertações na segunda fase, eu me perdi na dissertação, não consegui fazer, daí eu olhava pro lado, o povo tava terminando a terceira, eu tava interpretando uma charge de um pinguim boiando na geladeira, essa imagem ficou gravada na minha cabeça, não consegui interpretar, falei, tá, acabou, eu não vou passar nessa prova, né? Uhum. E daí, por um acaso, eu lembro que eu tava assistindo a RPC, né, que é a Globo do Paraná, e passou a propaganda no Brasil, que tinha sido a maior nota do MEC, não sei o que, e direito. Falei, cara, quer saber? Vamos fazer direito, vamos ver o que é, fazer vestibular e vamos estudar. Você tava meio aventureiro. Exatamente, eu falei, a educação física, o que me afastou um pouco dela, além do amor, foi a questão financeira. Porque, principalmente naquela época, não tinha esse boom que teve de personal e valorização dos personagens, a parte digital e tudo mais. Então, o que me afastou foi isso, eu não quero ser professor, não tenho perfil de ser professor de escola. Então, minha irmã é professora de educação física na escola, hoje ela ganha muito bem, mas foi uma carreira bem longa, né, para chegar nesse salário. Então, isso me assustou um pouco ali, não era o que eu queria. E indo pro direito, eu comecei a entender o que era o direito dentro da faculdade, né? Aquela pergunta que todo professor faz primeiro, o que é o direito? Que você não entende, no princípio, você entender que é essa junção de valores e leis que constrói uma sociedade da maneira como ela deve funcionar, isso me deslumbrou. Né? A parte de estudar a história do direito também foi muito bacana no começo da faculdade. E comecei a tocar até começar direito criminal. Foi a parte do criminal ali que, de fato, abriu os meus olhos para o direito. E nesse intermédio ainda teve o BER. Né? Eu fazia começo de faculdade, não entendia como era a faculdade, achava que no mesmo pegado de ensino médio ia dar certo. Os 3 primeiros períodos foi praticamente inteiro de DP. Daí tive que trancar o curso, né? Na Unibrasil, com 3 dependências, tinha que trancar o curso e só fazer as dependências. E nisso eu caí na sala dela. Caiu na minha sala. Nós nos conhecemos. Foi aí, então. Você é um pouco mais velho. Eu sou, na verdade, é um ano, né? Você É um ano, é um mês. Anos, nasci em 93, nasci em 94. É isso que eu quis dizer. Que legal, então foi aí que aconteceu. Foi aí. Então você tá vendo? Então Agradecer a as DP. DP. Exatamente. Eu não reclamo, e não. eu tinha tentado uma outra faculdade também, que é super conhecida lá, que é a Unicuritiba. Falei, vou tentar. E fui lá conversar com o reitor, questão de valores e tal. E tinha passado na PUC, tinha passado na Unicuritiba, tinha passado em várias. Aí, a única que tinha sobrado realmente era no Brasil. Eu falei, vou pra lá. Uhum. Fui pra lá e conheci o Alexandre. Olha Foi só. mais ou menos isso, em 2012. Alexandre tem um charme especial, é complicado. É complicado. E agora vamos falar um pouquinho agora Vai, vocês, então tá bom, se encontraram lá e passaram e agora começaram as atividades, enfim, já estão aí no mercado, já bombando aí. Vou começar por você, é curiosidade mesmo. Você atua com o Tribunal do Júri, certo? Qual foi o caso mais, como que eu posso dizer? Marcante. Mais marcante, eu ia falar bizarro, mas não. Mais marcante para você, né? Onde você defendeu, enfim. O que te marcou, exatamente? Obrigado pela dica aí. Bom, o Tribunal do Júri foi uma coisa que eu sempre gostei, como eu falei, essa parte da hipossuficiência do réu perante o tribunal me encantava, mas eu demorei um pouco a criar coragem de entrar, porque é muito complexo. É o rito mais complexo do direito. Você pegar todas as áreas de direito, a lei tributária é horrível porque muda o tempo todo, são 500 leis, mas o Tribunal do Júri você lida com o leigo. E o leigo tem uma interpretação diferente disso. Então eu demorei muito tempo a criar coragem. E daí foi graças a um colega meu que me convidou a fazer Tribunal do Júri em 2019, 2020, comecei na pandemia, e foram 2 casos no Mato Grosso. Falei, cara, o primeiro júri no Mato Grosso, vamos lá de maluco fazer assim. E era tranquilo pra você?
Falar em público pra falar mim em nunca foi público, problema. Lógico, se eu chegar aqui e falar que não me dá frio na barriga, não me dá vontade de não, tem que vomitar. dar, né? Então, tem que eu dar escutei o isso, frio. agora eu não vou lembrar para dar os créditos de quem era, eu não vou falar o nome, mas era de um advogado muito grande no tribunal do júri, que falou: se você chegar ao ponto que você perdeu o frio na barriga Já para era. entrar no plenário, acabou. tua carreira. Acabou. Você não Você tá vai mais tomar uma fazendo invertida, certo. provavelmente. Então, lá me marcou bastante porque foram os dois primeiros. Um dos casos, eram 2 tribunais de júri, um na segunda, um na terça, 2 casos diferentes. Um deles era um latrocínio, o réu tinha 60 e alguns anos de pena já por causa do latrocínio e estava sendo julgado por esse plenário. Latrocínio vai pro tribunal do júri? Não, ele já tinha condenações anteriores, daí era um homicídio. Ah, entendi. O latrocínio é considerado crime contra o patrimônio, É. não contra a vida, contra a pessoa. E o segundo júri era o júri de um ex-prefeito da cidade. Então a gente já entrou sabendo o que ia tomar na cabeça, né? Além desses 2 casos, um dos que mais me marcou foi um cliente, inclusive saiu esse ano, começo do ano, o júri, a gente ficou atuando 4 anos no processo na defesa, que era aquele cliente que era morador de rua, que eu comentei com vocês aqui no Extra. Ele se conheceu, o casal se conheceu na rua, situação de vivência de rua, drogas, como normal. A menina era uma travesti, e eles se apaixonaram. Depois nós descobrimos no decorrer do processo que o réu também se travestia, e eles se conheceram ali junto. E passaram alguns anos juntos, a família... Era complexa a relação, porque era uma família que falava que tinha acolhido os dois, mas quando você viu os detalhes, você via que não era bem aquilo, que tinha meio que deixado de lado, abandonado uma época. A filha ainda se prostituía, a família não sabia. A determinado momento, ela descobriu que ela tinha leucemia, e começou a tratar o HIV decorrente, querendo ou não, dessa relação ali, né, de prostituição nesse Caramba. ambiente. Complexo. E começou a tratar. Calma. Começou a tratar e a família achava que ela estava curada, praticamente. Faltava o transplante de medula ali para, de fato, tratar, mas sabiam que no quadro dela, ainda mais por causa do vício em crack, não ia ser uma recuperação simples, mas a família não aceitava. Ela foi encontrada morta, queimada. Queimada? Em casa. Só ela e o réu em casa. O réu foi acusado de homicídio, né, qualificado por fogo, e não tinha prova desse caso, cara. Não tinha nada. Nada. Réu morador de rua. O réu foi abrir a casa pra polícia fazer a perícia. Ele tava com a chave. Falou, não, a perícia precisa ir lá. Ele foi lá e abriu. Falou, não, vou abrir a casa. E ele o tempo inteiro falando que ela cometeu suicídio. Ela cometeu suicídio. Ele jurou de pé junto pra mim. Não tem como saber a verdade real dos fatos, né? Se ele de fato incendiou ela ou não. Sim. Mas na versão dele, ela cometeu suicídio. Tinham muitas incongruências na versão dele, iam mudando durante o tempo ali. Mas assim, eu sempre falo o seguinte: se o cara te contrata, sei lá, e ele mente pra você... Sim, é a pior coisa que ele faz. Ele tá fazendo um... Exato. Porque pro advogado ele não tem que mentir nada. A gente tem que saber a verdade para saber como trabalhar, o que pode trabalhar ali dentro. Exato, porque senão você pode tomar uma invertida, né, da parte contrária. E nesse processo, nós chegamos lá em plenário, eu comecei a investigar a vida dela. Falei, nós não temos provas. Você fala que ela cometeu suicídio. As queimaduras eram na cabeça, a maior parte, e nos braços. Segundo ele, ela se incendiou, se molhou com querosene, da cabeça para baixo, e se acendeu com o próprio cachimbo de crack que eles estavam fumando, ela se acendeu. Charuto, mas cachimbo. E se acendeu com a brasa. Parece que é assim, né? Ou não? Então, um braço estava bem queimado em cima, o outro estava queimado aqui. Não, eu só... Porque ele falou... Ele tá É que não imaginando foi- a Eu tô queimadura. imaginando que, por exemplo, pegou bastante o braço, pegou bastante a cabeça, não escorreu. sei se é... Ele já ficou impactado. Então, né? só que queimou aqui, o tronco não queimou. O tronco não queimou? Então, o que era a acusação da mãe era que ela tinha sido queimada na cama. Dormindo, ele chegou, encharcou ela e queimou. Uhum. Só que não tinha queimadura do tronco. Só tinha no braço e no rosto. Lógico, pouca coisa aqui tinha, né? Até porque o querosene inflama muito quente. Então, qualquer lugar que ele queimasse, pingasse ali, ele ia queimar. Nós tínhamos um travesseiro cheio de sangue. Sangue? Que daí ela tinha alguns problemas na boca, na mucosa, por causa da leucemia da AIDS, que não sarava. Nós tínhamos uma coberta queimada, que segundo o réu ele usou para apagar o fogo. E isso eram as provas. Não tinha mais nada no caso. E nós fomos pro júri com essa versão, pegando a rede social dela, daí que foi procurar, tinha muita publicação dela falando... Suicida?
principalmente com drogas. Falando, eu continuo... Foto de LSD, foto de maconha e vídeo de falando um monte de coisa. A família falava que ela era muito tranquila, que nunca tinha feito nada. Um monte de vídeo falando travesti não é bagunça. Sabe aquilo que você escuta do meme? Era exatamente isso. Essa parte de investigar a vida dela, eu fiquei encarregada de investigar nas redes sociais. Então eu ficava assim, olha, eu acho que isso a gente pode usar. Sim. Imagens e fotos e pensamentos que ela pegava e postava. Eu falo, cara, numa mente de uma pessoa suicida, talvez, isso faz total sentido. Então essa parte a gente foi literalmente colhendo. Foi coletando ali. Exatamente. E, inclusive, a última, eu sempre preparo uma infografia. Eu gosto de preparar porque é a parte da manualidade de você fazer. E a última imagem da rede social dela era uma pessoa enforcada. Eu não vou lembrar a frase direito, mas era: às vezes o nosso demônio nos vence. E era uma pessoa enforcada. Essa foi minha tese. Poucos dias antes da... Era um mês e pouco antes Ou seja, ali da isso morte. é forte. Então, essa foi minha tese. Só que as testemunhas, elas eram muito convictas da versão delas. Tipo, ela queria vencer, ela queria lutar, ela estava estudando farmácia junto com a mãe, enfermagem. E uma semana antes do fato, ela me pediu uma camiseta escrito "Eu venci o câncer", não sei o quê. Isso encantou muito os jurados, sabe? Os jurados estavam naquela, se ela estava lutando tanto, por que ela ia cometer suicídio? A defesa fluiu tão bem, até determinado momento, que nós conseguimos. Eu estava com o celular na mão, tinha uma menina que estava na bancada junto com a gente, a doutora Janice, um beijo, Janice. E daí ela olhou: "Alexandre, o promotor tá te chamando." Eu falei: "O que o promotor quer comigo? Eu tô nem aí pro promotor essas horas, cara. Ele que faz o trabalho dele, eu tô quieto fazendo o meu." Daí ele me apontou assim e falou: "Olha o celular." Eu falei: "O quê?" Eu peguei o celular e falei: "Olha, entendi a tese de vocês, também vou na negativa da autoria, vou pedir absolvição." Eu falei: "Massa, legal, o trabalho tá feito, né?" Conseguimos. E tinha um assistente de acusação. Nós terminamos, a gente conversou com o MP ali, o MP fez a sustentação dele. É difícil o procurador fazer isso. O promotor fez a sustentação dele no mesmo sentido da nossa. Na verdade, ele não sustentou, né? Aqui que daí vem aquela mudança de chave, a decisão que você vai tomar. Falou: "Tá, agora eu tenho alguém falando da negativa da autoria, junto comigo. Eu vou pra tese do suicídio, eu vou pra negativa da autoria. Aqui a gente nunca vai saber o que teria alterado o resultado. Sim. Mas eu optei por ter o apoio do promotor e ir na negativa. Que não teriam mais provas. Que necessariamente não tinham, mas que daí eu não abordei o suicídio ali. E o assistente de acusação voltou, cara, batendo em tudo. Por mais que nós alegamos que o promotor tem o direito da réplica. Não assistente de acusação. Só que a STJ já decidiu que a assistência de acusação é o direito a uma acusação ampla também, então ele teria o direito. Ficou essa discussão ali por uns 15, 20 minutos, a gente batendo boca para variar com a acusação. E daí o assistente de acusação voltou moendo tudo nesse sentido. Falou: "Cara, não é uma negativa da autoria. Ele estava lá, ele estava junto, era a única pessoa que vivia com ela." E nós acabamos sendo uma condenação. Condenação? E esse caso me marcou bastante justamente por isso. Foi um dos primeiros casos que eu atuei desde o começo do processo e eu consegui criar minha linha de pensamento inteira no processo. Só que né? A gente chega lá na frente para ter... Ainda tiveram algumas nulidades que o tribunal entendeu não ser nulidade. O juiz errou um quesito. Cara, eu não sabia o que eu fazia. Se eu dava um pulo de alegria ou se eu não dava, porque o juiz terminou a votação no primeiro quesito. O primeiro quesito é a materialidade e o segundo é a autoria, né? A materialidade aconteceu, a vítima morreu. Daí quando ele votou a autoria, todo mundo, os 4 votaram sim, né? Porque a maioria abriram. E o juiz abriu o quarto, é isso, né? Entenderam que não é a maioria, que não foi ele, vamos lá, tá absolvido, fechou. Eu travei na hora, fiquei sem reação. Falei: mas eles votaram pra condenar, não ia falar em voz alta. Daí um dos jurados, que foi uma das unidades que a gente citou em recurso, falou: "Não, doutor, a gente votou pra condenar ele, não pode absolver." Daí a gente encostou em ata, tudo, porque daí já macula tudo os jurados. Aí você né? olhou pro cara e falou assim: "Vou te pegar." Não, eu encontrei com esse cara 2 dias depois no estacionamento, cara. Ele era dono do estacionamento, eu deixei o cara, falou: "Você é o advogado lá do caso, né? Que eu votei pra condenar." Eu falei: "Você que falou que era pra condenar, quase que eu absolvo ele no erro lá ainda." Mas até a questão do réu foi o que aconteceu com ele depois, né? Ele foi atropelado. Quem? O réu. Ele era morador de rua, né? Aconteceu o fato, a família acusa ele de ter fugido. Só que ele não fugiu. Ele morava de favor na casa da família, que era o pai e mãe da vítima. Você tá sendo acusado de ter matado a mulher.
A mulher que te acolhia na casa dela, a família dela quer que você se exploda. Você vai ficar morando lá de favor? Não vai. Não. Ele voltou pra rua. E ele foi atropelado por um Princesa dos Campos, aqueles ônibus de turismo. Por um quê? Um ônibus, Um Princesa ônibus. dos Campos. Aqueles ônibus leite. E- E ele perdeu a mobilidade das pernas. Ele tava de Caraca. cadeira. Aham. Isso me marcou muito, sabe? Porque Tudo aconteceu com ele. nós não tínhamos necessariamente provas, nem de que foi, nem de que não foi, não tinha nada. Era um processo ali que a ciência de acusação ganhou literalmente na retórica. A retórica dela foi melhor que a minha, saiu vitoriosa, no caso. No tribunal do júri não existe vitória propriamente dito, porque uma pessoa morreu e outra foi condenada. Mas no sentido figurado entendo. da palavra ali, né? E ele tava de cadeira de rodas no júri. Sabe? E ele pegou quanto tempo? Bastante. 20 e alguma coisa. 29, 27, não lembro de cabeça. Aham. É Tava por conta preso por conta dos qualificadores. É. E tava preso há alguns anos já. Daí, mesmo com a detração, ainda dá uns 10 anos ali de prisão pra sair. Ele tá fazendo tratamento, né? Ele tá em liberdade provisória fazendo tratamento ainda, mas acabou o tratamento, ele tem que voltar. Tá na casa da mãe no interior. Triste, né? Então, por isso que eu acho que quem decide atuar no criminal tem que ter um psicológico muito forte, tem que ter uma vocação para isso. Porque, assim, eu acho que todas as áreas do direito são muito importantes. Assim, de uma forma ou outra, você está lidando com vida de pessoas. Por exemplo, o tributário, cara, se você errar, talvez você quebre uma empresa. Sim. E você está lidando com a vida de muitas pessoas. Você está lidando com a vida do empresário, mas com a vida também de todos os colaboradores ali. Então, assim, é muito importante. Mas, num caso desse, você sabe que, você está privando, talvez uma ou mais pessoas, da liberdade. Então, É mais visível o dano. sabe? Então, enfim, eu acho, como que você falou, o criminal, ele, de fato, na faculdade, ele te cativa. Mas na vida real eu acho que tem que ter de fato um dom ali, tem que ter... Isso é um problema, eu não vou dizer que é necessariamente um problema, mas que nós temos enfrentado com o advento das redes sociais. Principalmente com o Tribunal do Júri. Parece pra mim direto. Salvo engano, é o Marcos Merria, do Rio Grande do Sul, que fala que o Tribunal do Júri não é para aventureiro. E de fato não é. Eu não me considero um exímio tribuno. Eu amo júri, eu estou estudando, mas sou neófito, tenho 5 anos de júri. Então eu não vou chegar aqui e falar, eu sou o melhor advogado do Brasil, nunca na minha vida. E da mesma forma como eu não vou lidar um júri como se fosse mais um processo. É um júri, é muito pesado. Mas ele é muito lindo. Você está na tribuna, você está de beca, você está sustentando perante o público. Então isso encanta muito. mas e o peso que tem? Exatamente. Ali, pelo Então amor tem de Deus. muita gente fazendo besteira, divulgando em rede social e... Eu complicado. vi um que o tribuno, acho que ele pega um violão, ele começa a cantar uma música. Você chegaram a ver? Já, esse caso ficou bem grande, um advogado conhecido em Minas Gerais, se não me engano. Ele conseguiu a absolvição? Ele porque, conseguiu. na verdade, me corrija se eu estiver errado, Alexandre, mas quando você está, como se fala lá? Quando Sustentando. Você tá sustentando, cara, ali é um teatro. Eu sou um dos advogados que não acha ruim o termo teatro. Teatro num bom... Desculpa. Não quero... utilizado de maneira pejorativa. Não no quero... sentido de fingimento e tudo mais, mas eu entendo. É um teatro no sentido, cara, quanto mais você conseguir mexer com o júri ali, melhor. Sim, sim. Né? Tanto que o princípio da plenitude de defesa, que norteia o tribunal do júri, ele permite que você utilize qualquer coisa. É literalmente qualquer coisa no plenário. Violão. Nós tivemos um caso, eu estava compondo a banca de defesa só, em Almirante Tamandaré. Foi o maior caso da cidade, mataram eu não lembro se ele era ex-prefeito ou se ele era candidato só, mas era aquela pessoa que todo mundo gostava da cidade, sabe? Moveu a economia da cidade, porque tinha umas lojas de carro grande lá. E a acompanhante dele, esposa dele, não era esposa, era namorada, por assim dizer, falou que ele abusava dela com vegetais. Então a gente levou os vegetais pro plenário. A advogada, era uma advogada, a advogada principal do caso, ela não teve coragem de mostrar, cara, isso vai ficar muito feio de eu pegar o vegetal e mostrar, vai ficar muito impactante. Mas a gente poderia ter feito.
numa demonstração. Fala, tá, ela tá falando que é abusada com isso aqui, ó. Sem noção, uma berinjela desse tamanho. Sabe? A gente pode utilizar. Então, mas impacta, né? Impacta Exatamente. pra caramba. Mas o complicado, além disso, de você poder utilizar, é saber dosar o que vai ficar muito caricato ou não. Porque daí pode parecer que você tá fazendo isso pra forçar. Sim, Tem que ter uma medida, né? Uhum. E qual foi o seu mais marcante? Alaí, qual foi o seu mais marcante? Primeira coisa, você atua no contencioso ou você atua mais na assessoria? Como que é isso? Eu gosto de falar que eu atuo para os dois lados, né? Seja na consultoria, seja no contencioso, seja para o empregado, seja para o empregador. Ah, dos dois também. Por quê? Porque eu gosto de entender os dois lados. Eu consigo ajudar o empregador porque eu sei o que aquele empregado está passando dentro da empresa. E eu consigo ajudar o empregado porque eu sei o que pode acontecer dentro de uma empresa com aquele empregador. Então eu consigo atuar para os dois lados. O que eu gosto de falar, né? Não tem assessor, eu gosto do trabalhista empresarial justamente para essa parte de consultoria, porque é mais tranquilo, eu tô ali dentro. Mas, falando em caso que me marcou, foi um caso que apareceu para mim ano passado, de um menino que foi abusado sexualmente dentro do trabalho. Mas você já viu minha pergunta? Minha pergunta já foi enviesada, porque como a gente trabalha pro empresário, eu nem dei chance de você falar... O que acontece? Não, eu nem dei chance de você falar que você trabalha pro empregado, né? Eu já pensei logo na... Mas é o que mais tem. Porque, querendo ou não, são muitos empregados dentro de uma empresa, dentro de um empresário. Mas a gente sabe que não é um. Tá. Mas eu gosto dessa parte do empregado justamente porque são muitas pessoas. Igual você mexe com a vida de todo mundo. Sim. Aquela ação de uma pessoa, aquela reclamatória trabalhista foi de uma pessoa que trabalhou 10, 15, 30 anos dentro de uma empresa, dedicou a vida para aquela empresa, né? E já a parte do empresário ali, nossa, eu tô com um problema na minha empresa, né? Eu gosto de atuar na parte preventiva da empresa. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ajudar? Vamos fazer um compliance, vamos fazer uma auditoria, vamos fazer palestras e... Enfim, essa parte que eu gosto dentro do empresarial. É claro que vem processos, isso a gente sabe, mas se você conseguir pegar ali desde o começo e prevenir, você consegue... Muito melhor. É muito mais barato. Sim. E é muito mais rápido. Mas a questão do empregado foi essa questão de um abuso sexual. Então fala pra nós aí, como que foi? Ele trabalhava dentro de um aeroporto. Essas empresas terceirizadas, enfim, que tem atuação em países, né? Ele foi abusado dentro por colegas de trabalho, abusado sexualmente. Não houve o ato em si, mas a gente sabe o que pode caracterizar um abuso sexual. Sim. Né? Aquela passada de mão, enfim, levar num cantinho e todo mundo fazer aquelas brincadeiras que a gente sabe que não são brincadeiras. E ele reportou isso uma vez pro superior dele, né, na parte da manhã. O superior falou, são brincadeiras, interaja com todo mundo aí, né? E ele era bem novo, acho que tinha uns 18, 19 anos. Ou assim, seja, sabe? talvez até o primeiro emprego, sei lá. Aí, passou. Falou, cara, brincadeira, beleza, passou. Continuou aquelas piadinhas, isso, aquela passada de mão, enfim. Pediu pra mudar de setor. Mudou de setor, mudou de horário, continuaram as mesmas brincadeiras. Foi no intervalo de 1 ano. Aconteceu o primeiro abuso sexual, 1 ano depois aconteceu o segundo abuso sexual. E ele não aguentou. Ele falou, cara, não aguento. Ele saiu da empresa porque ele foi conversar com o superior dele. O superior falou, não posso fazer nada. Ele deu um murro na porta. Saiu dali direto pro hospital porque tinha machucado o braço. Ele falou, não vou voltar mais. Mandou uma carta de demissão. Só que ele fez uma carta de demissão assim, aquele modelo, né? Coloca aqui. Aí ele voltou pra casa e falou, não, quer saber? Eu vou escrever uma carta de demissão contando o que aconteceu de verdade. Aí a empresa falou, Opa, volta aqui. Exato, vamos conversar. Porque você colocou necessariamente que você sofreu um abuso aqui dentro da empresa. Né? Então, o que a gente vai fazer? Ele falou, não vou mais. E a gente foi, enfim, peguei, né, desde o começo esse caso. Nós não tínhamos testemunhas, porque ninguém queria depor contra a empresa. Porque ou se já tinha saído, poderia voltar a trabalhar, ou estava trabalhando ainda. Ele falou, não tem ninguém. Eu cheguei para a juíza no dia da audiência e falei, doutora, a gente não tem testemunha. Ela falou, mas você comprovou o convite? Porque daí a gente pode adiar. Eu falei, então, eu tenho uns 6 convites aqui, todo mundo se recusou. Não tem como mandar buscar a pessoa lá, porque ela falou, não vou. Ela falou, o que você quer? Mas ela pode mandar, né? Ela pode. Ela falou, o que você quer fazer? Tá. Eu
falei, eu tô convicta que a gente vai usar as nossas provas. Não precisa. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Vamos seguir sem testemunha. E a empresa também não trouxe ninguém. Eu falei, já é, por um lado, isso é bom. Durante a audiência, a gente tinha mensagens e mensagens e mensagens trocadas com supervisores, deles sabendo o que tinha acontecido. E na hora, todo mundo falava, não lembro. Falta de gerência, né? Não lembro o que aconteceu. Não pode, né? A partir Aí do momento que você tomou conhecimento. Você reportou, tem que tomar alguma... Exato. E ele tomou... Tomaram conhecimento, foram superiores, que foi passando para superior, e foi para gerência, foi para RH, e ninguém fazia nada. Tanto que teve uma hora, né, que a juíza perguntou, olha, você sabia? Ele falou, não sabia. Aí eu olhei lá e falei, excelência, posso perguntar direto para ele? Ela falou, pode. Eu falei, o que é essa mensagem aqui de movimento X? Daí ela pegou a televisãozinha e mostrou para ele, assim, o monitor. Ele falou, não sei. Ela falou, não é você que tá trocando mensagem com ele? Como assim você vai me dizer que não sabe? É o seu celular aqui. Aí ele ficou assim... Ele falou, não, mas a gente tá mudando a empresa. A gente tá fazendo com que... tomando medidas cabíveis. Eles fizeram uma palestra uns 2 meses antes da audiência. Eu falei, excelência, 2 meses antes da audiência não quer dizer nada. Alguns meses depois do fato já ter acontecido. Exato. Também. Né, já aconteceu, o que vai fazer? Aí ele, não, mas a gente tá tomando medidas, enfim. Aí a minha última pergunta foi, eu falei, se vocês sabiam o que estava acontecendo, tomaram medidas naquela época, por que voltou a acontecer? Ele travou. Ele virado para a magistrada assim, ele, hã? Eu falei, se vocês fizeram isso, movimentaram a empresa, por que voltou a acontecer novamente? Ele travou. A excelência já falou assim, não preciso perguntar mais nada. E nós ganhamos a causa. Ganharam? Só que a empresa está recorrendo. Está em segundo grau agora. Eles foram condenados. Uma pergunta. Uma pergunta. WhatsApp, você falou, né? Isso, WhatsApp. O WhatsApp, ele pode ser utilizado como prova? Não só pode, como deve. Tá, mas e se a parte argumentar que não foi ela que escreveu? Aí você tem que ter meios de comprovar por metadados, enfim, de que aquela imagem é uma imagem verdadeira. Não é isso. Deixei meu WhatsApp aberto. Alguém foi lá e usou o WhatsApp? Aí a alegação é comprovar quem alega. Exatamente. Né? Quem alega que tem que comprovar, né? Exato. Aí eu vou ter que demonstrar, não, mas não fui eu, tá? Então prove que não foi você, não, se o celular é seu. Eu tava pensando esses dias, né? Eu gosto de sacanear. Esses dias mesmo, acho que foi o Neto, né? Foi o Neto? Acho que foi. Então o Neto saiu na mesa dele, deixou o WhatsApp dele aberto. Cuidado com o que eu fui lá. Não. Eu fui lá e convidei todo mundo para um. Não, falei que era meu aniversário. Falei que era aniversário dele, né? Não, primeiro ele / você mandou no nosso grupo. Não. Isso daí, cuidado você. Isso daí eu falo, cuidado você. Né? Vamos falar só da outra parte. Né? Eu fui lá e falei que era meu aniversário, na verdade, me passando por ele. E a empresa inteira dando parabéns para ele e tal, não sei o quê. E ele acabou aproveitando, né? O gancho. E deixou o pessoal dar parabéns e tal. Então, uma outra empresa que eu trabalhei, eu convidei quase que a empresa inteira para um happy hour, brincando, né? Enfim, coisas assim. Mas, óbvio que a gente está falando de uma coisa muito mais séria. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Alguém manda uma mensagem, ele olha e responde. Mas não foi a pessoa que mandou. Aí a gente tem o que eu falo, né? Seja principalmente para as empresas, questão de monitoramento. Né? Você tem que ter um monitoramento dentro da tua empresa. Você tem que ter algumas regras de segurança. Exatamente. Né? Aqui a gente está numa sala com 4 pessoas trabalhando. Por mais que eu tenha plena confiança em vocês, eu não vou deixar meu celular ali. Né? Vai sair do computador, vai dar um Windows R vou ali pra deslogar, bloquear. vou fazer tudo. Por quê? Né? Pode ser até numa brincadeirinha, mas pode gerar um prejuízo, ou para mim, ou para a empresa onde eu estou trabalhando. Sim. Essa questão de monitoramento, né, de vigilância, cuidado. Eu estou pensando aqui, não adianta como você alegar isso. Não. De qualquer jeito você está errado. Exatamente. Você tem que demonstrar, você tem que estar preocupado com, né, pensando no viés empresarial agora. Você tem que estar preocupado com o que acontece dentro da tua empresa. Então quer dizer... Principalmente com os seus funcionários. Então quer dizer que alguém pode pegar o seu celular e mandar uma mensagem para um cliente, então, e escrever qualquer coisa. Pode. Não, seria a mesma coisa. Exato. Né? Então, você está me dizendo que alguém pode entrar no seu celular e mandar uma proposta para um cliente. Mas grandes empresas já estão olhando para isso. Eu digo isso porque eu vi um TikTok esses dias
que uma pessoa que era nova ali, tinha acabado de entrar na empresa, enfim, sei lá, saiu da mesa e foi no banheiro, né? Uhum. E daí pegaram, por exemplo, ela deixou aberto. O pessoal foi, sacaneou, eu não sei exatamente como que os caras fizeram isso, mas a tela do computador, eles giraram. Eles eu deixaram sei, na eu sei. vertical. E daí colocaram, pro novato aprender que não pode É, deixar o computador isso. Aberto. logado. Uhum. E daí ele voltando e tipo, Tá, cara, por por que quê? vocês fizeram isso? Exatamente. É. Nesse ponto é uma brincadeira ali, Aham. ele não deve ter levado por mal, mas vai que acontece alguma coisa ali, e a pessoa até mesmo sem intenção, fiz uma brincadeira, eu apertei um botão errado, a gente sabe, pode acontecer, e vai gerar todo um prejuízo. Até com relação à prova digital, existem muitos meios hoje de se comprovar, né? comprovar. Vestígios digitais, UAI, UDX, tem a registro de log, tem Aquele por infernas cartório coisas. também que você hoje, faz sim. Ata notarial. Ata notarial. Vale notarial. muito mais a pena, fazendo propaganda, até não sei se a DV Box, que é a patrocinadora, faz, mas tem a Verifact, que a gente conhece, que faz esse serviço digital. Você abre uma tela no celular, pode ser pelo WhatsApp web, ele grava tudo que você faz enquanto você está mostrando as provas ali. Ele faz o que o cartorário faria, só que cobrando 1/3 do preço. É caro, né? Como que chama o nosso amigo advogado lá, que é Milagre. Milagre? O doutor Milagre, ele já esteve José, aqui, né? inclusive, José José Milagre. Ele trabalha só com isso, ele trabalha só com essa parte digital. Ele aparece na Jovem Pan direto aí. Ele dá entrevistas no Fantástico, Jovem Pan, enfim e tal. E é muito legal o trabalho que ele faz. Esses dias mesmo, um advogado nosso estava indo para o nosso condomínio para jogar bola, não é isso? Foi. E na marginal, pum, pegaram o celular dele e estava desbloqueado. E, puta, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro doutor José Milagre. Tanto é que ele deu um print, porque o cara ele pegou assim, ó, pum, e ele tirou print na hora e também bloqueou, graças a Deus. Ai, que sorte! Né? Mas ele tem no iCloud dele a foto de quando o cara pegou. Aham. E aí eu liguei pro doutor e falei, doutor, porque cada um do seu quadrado, né? Não adianta, não adianta. Falei, doutor, aconteceu isso, qual é o procedimento? Ele me mandou todo um passo a passo, primeira coisa faz isso, segunda coisa faz isso, terceira coisa faz isso, tal. Tiver dúvidas, tal, me liga, não sei o quê. Eu achei muito bacana, porque, puta, o cara sabe de cabo a rabo o que fazer, enfim, né, tem todo o domínio ali sobre, né, como utilizar todos esses meios. Da mesma forma que, sei lá, chegou uma empresa aí pra gente, a gente vai fazer um checklist. um checklist, Exatamente. cara, você já viu isso. Pra gente é meio que lógico, né, tá na nossa Exatamente. lógica. Tanto é que eu coloquei ele, tô lançando um livro agora, se Deus quiser, em abril do ano que vem, né, para advogados, falando um pouco sobre aumentando a consciência dos advogados em relação à gestão, marketing, vendas, tal. E eu coloquei lá um case do Dr. José Milagre, né, falando um pouco sobre nicho e tal. Coloquei um case dele lá. Um abraço, Dr. José Milagre. Aproveitando esse gancho, como que vocês fazem a prospecção de clientes? No seu caso deve ser muito diferente, assim, do jeito que nós fazemos, a gente faz o inbound marketing, que é, né, colocar casos no Instagram, enfim e tal, e as pessoas vêm de lá. No seu caso deve ser, tipo, muito mais urgente as coisas. Tô vendo lá e um dia, aconteceu um crime, vou lembrar do Dr. Alexandre. Acho que não é assim. Acontece bastante no criminal. Lógico, toda advocacia ela depende de resultados. Né? O advogado que tem resultado nos seus processos, não necessariamente vitórias ou derrotas, mas demonstrar que o serviço foi bem feito, principalmente. Né? Sim. Isso conta muito. No criminal, bastante. Mais do que a média. Porque, principalmente quando você está lidando com pessoas que têm envolvimento maior com crime, por exemplo. Né? Então, se comunicam. Tal advogado trabalha bem. A parte de execução na pena, dentro do presídio. Lá dentro todo mundo se conversa. Então acontece muito, vem muito do boca a boca entre eles. Mas a parte do marketing digital também funciona muito. Funciona?
Que a grande maioria dos casos, quem contrata um advogado não é o preso, né? É a família. E a família. E no desespero, qual que é a primeira coisa que Google. você faz no celular hoje? Desespero, pô, eu vou ver o que tá aqui no Google. Google. Direto. Então hoje vem muita... Lógico, daí você vai entrar em campanha de marketing, ads e tudo mais, de filtro, mas vem muita coisa do Google. De desespero, bastante coisa para tirar dúvida. Né? No criminal, isso é uma coisa que eu digo sempre para os meus clientes, de início, a pior coisa que pode acontecer para um cliente do criminal é ter dúvida. Tá, o que pode acontecer comigo? O que é o melhor, o que é o pior que pode acontecer O comigo? cenário, você disse. Essa dúvida geral do processo. O que acontece, quando que acontece, como acontece. Essa é a pior coisa que pode acontecer antes de uma sentença transitar de julgado e uma condenação, Sim. obviamente. Né? Mas isso veio muito pra gente tirar dúvidas. E daí é o processo de venda normal, né? Entrou o salesman ali falando, tá, a gente vai sentar, vai conversar, vai marcar uma reunião. Claro. Mas vem bastante cliente do Google hoje. E como que você lida, uma pergunta até sensível aqui, mas se você percebe que esse cliente, então a família entrou em contato, porém esse cliente, você percebe que faz parte de uma facção, por exemplo, você pega ou não? Tem diferença entre você advogar para um faccionado e você advogar para uma facção. Tá. Isso é uma coisa que você tem que ter bem claro, porque são duas coisas diferentes. Advogar para um faccionado, eu estou advogando para uma pessoa. Tá. Não estou julgando membro do quê, membro de quem, que crime cometeu. É como qualquer cliente que entra no meu escritório, no seu escritório. Uma pessoa que tem direitos a serem defendidos. Claro, não, isso... Uma facção é completamente diferente. Sim. E quando você fala advogar para a facção, você subentende ser membro ou fazer parte. E daí vai muito de precaução do escritório. Você tem que ter o CNPJ, tem que ter um contador, tem que ter tudo descrito muito bonitinho. Porque hoje em dia, principalmente como o CNJ tá, para você cair como núcleo jurídico de uma facção, núcleo jurídico de uma organização criminosa é muito fácil. A linha tênue é... Então, mas assim... A linha tênue é exato. praticamente inexistente. A É. linha quem coloca talvez seja a própria O advogado. Necessariamente acho que é o advogado que coloca. Porque você define até que ponto você vai. Porque, assim, desculpa, é uma curiosidade mesmo. A mãe de um faccionado entra em contato contigo, tá? Então, putz, aconteceu isso, doutor, tal. Porém, quem está patrocinando isso é a facção. Mas você sabe disso? E aí? Você tem Não, muitas informação? vezes não. Não, né? A gente Entendeu? não procura- Então, essa é a pergunta, assim. E talvez você, conversando, na hora da conversa, você acaba subentendendo que é a facção, tal. Eu não sei como que... mas isso são informações que a gente não tem, na grande maioria das vezes, da onde vem o dinheiro. Tanto que é interessante você colocar cláusulas de segurança no contrato, por exemplo. Falar, tá, a pessoa X está me contratando, ela tem um trabalho, ela consegue me pagar. Então, se ela está tirando dinheiro de outra pessoa para fazer, Problema é ela, dela, o problema né? não é meu. A minha fonte de renda não advém disso daí. Mas é muito complexo, como eu falei, você tem que ter instrumentos de segurança. Tem colegas que recebem, aquela situação, tá, tal pessoa vai te fazer um Pix. Mas quem que é tal pessoa? Da onde que vem tal dinheiro? Daí você cai, sei lá, você contratou uma parcela de 20 mil com a pessoa, vem 50 Pix dividido em 250, 300 Então, CPF diferentes, isso aí sabe? complicado. Isso é muito complexo. Você tem que deixar bem descrito ali da onde vem, com quem vai vir, quem vai fazer o pagamento e deixar tudo isso especificado em contrato. Porque por mais que eu discordo de maneira bem direta do CNJ, hoje em dia já não está tão forte, mas aquela teoria da contaminação, só me engano, que a partir do momento que caiu dinheiro sujo na tua conta, você não consegue mais desvincular o que é limpo e o que é sujo. Eu discordo do CNJ no ponto de que você não é obrigado a saber de onde veio o dinheiro. Exato. E uma preocupação que eu tenho, doutor Alexandre, é assim, pelo menos, eu nunca tive contato com criminal, então vou falar pelo que eu escutei. Mas, para uma facção, por exemplo, se você, por exemplo, perde uma ação, enfim, você pode sofrer consequências, alguma coisa nesse sentido. Então, é com essa preocupação que eu faço essa pergunta, entendeu? A minha realidade é diferente. Eu nunca advoguei para faccionado propriamente dito. Já advoguei para alguns clientes que caíram por
milícia no Rio de Janeiro, né? Milícia só existe no Rio de Janeiro, o termo foi criado para lá, né? Propriamente dito. Mas facção em si eu nunca atuei. Pelo menos não sabendo. Sou de facção X, sou de facção Y. Né? Tá. Mas o que acontece é, pelo que a gente vê em livros, principalmente, existe uma lei de... como que eu posso explicar? Se você causou um problema para alguém, você pode ser punido por aquilo. Só que um advogado, em regra, ele não advoga para um cliente só. Né? Então, se, por exemplo, dentro da facção, um advogado que advoga para uma facção, ele vai ter 2, 3, 4 clientes. Sim. Se você perdeu uma causa para um, mas você ganhou a de outro, Você tá... se essa pessoa vier e descontar em você alguma coisa, quem descontou tá criando problema pro outro. Entendi. Sabe? Você tem que se compensar. Aham. E é uma coisa que eu sempre digo. Todo mundo fala que a advocacia criminal ela é uma advocacia de risco, obviamente é. Claro que Principalmente pensar tribunal do júri está lidando com quem mata. sim. Exato. Então Lógico que inerente, sim. o risco é inerente à profissão. Você tem que usar um jargão bem popular, você tem que pisar fofo. Sempre. Você tem que saber onde você está pisando. E ser direto. Cara, prometer resultado não funciona, é antiético em qualquer área. Dentro do criminal ainda, cara. Na sua. Vou chegar, pensa no caso de um faccionado, PCC, vamos usar o Não, PCC. vamos... Daí 20 dias o cara tá na rua. Tá. Cara, se não tiver no 21º, você tá morto. Você tá morto. E não tem o que fazer. Exato. Sim. Não Já tem. recebeu alguma ameaça? Ameaça propriamente dito, não. Eu isso início de carreira, acho que foi meu primeiro caso relativamente grande, assim, aqueles casos que você se deslumbra no começo. Pô, se eu pegar 2, 3 vezes no ano, eu tô rico. Em 3 anos eu aposento, sabe? Aham. Era aqui de São Paulo, inclusive, eu atuei lá em Curitiba. Era uma facção, não era facção, era uma organização criminosa que fazia financiamento de veículo Ah. nas automotivas grandes com documento falso. Putz. Cara, o cara assinou, foi na Jeep. Cara de regata, chinelo de dedo, sem nada contra, tá? Pessoal, não tô falando mas nada. Só pra mostrar a discrepância. Que se você entrar na concessionária da Volvo, vai ter um padrão de investimento Claro. lá dentro, até de quem Exato. vai. Né? O padrão normal, lógico, vai ter um multimilionário que vai chegar de camiseta e chinelo, beleza. Tá bom. Mas a regra não é essa, né? Aham. Que chegou lá e, cara, ele foi literalmente isso. Ele deu o documento na mesa, o policial federal tava sentado do lado dele, na mesa do lado. Falou, pronto, o senhor tá preso. E daí derrubaram aqui também em São Paulo na mesma hora, né? Foi operação conjunta. E daí, eu cobrei um dinheiro lá legal e tudo, só que na hora de receber o dinheiro eu não recebi. Esse não era tribunal. Não, esse não. Esse era crime financeiro. E eu comecei a ligar pro cara cobrando. Falei, tá, vou cobrar o dinheiro, pô, trabalhei, né? Tem que ganhar meu dinheiro. Doutor, se você me ligar mais uma Mas vez... foi exatamente isso. Quando eu for pra Curitiba, a gente acerta, doutor. Eu, não, beleza. Passou um mês, eu liguei de novo. Não, quando eu for, a gente acerta. Eu, beleza. Passou mais um tempo. Cara, você não tá entendendo. Ou você vai parar de me ligar, ou a gente vai resolver de outra forma. Meu Deus. Eu falei, tá. Beleza. Não trabalhei de graça, já pagou o meu serviço, meu lucro eu não vou receber. Tá, beleza. E daí ali eu esqueci o dinheiro, né? E parei de... Parou de ligar. Quer que a gente cobra, doutor? Não. Hoje em dia... Quer terceirizar isso aí? Hoje em dia não. O Rafa Obrigado. cobra. Recuperação de crédito. O Rafa cobra, porque eu não vou cobrar, não. É complexo, até a parte como se fala de execução de contratos dentro do criminal é complexo. Porque você não vai executar, dependendo de quem seja. E a família, muitas vezes, eu vou executar a mãe, não, cara. Não pelo amor de vou, Deus. não vou. Não. Se você observar o que você acabou de falar, né, dependendo do contexto... Sim, exatamente. A palavra executar já soa ruim. Se fizer um corte aí... Exato, executar o contrato. O contrato. Né, vamos Vamos deixar ser bem claro. claros. Meu, Mas- e até falando disso, quando eu fui assistir um tribunal do júri, era pra faculdade, enfim. Mas eu tive que... Enfim, eu não falei com o meu professor, o professor não deixou avisado e tal. E daí eu tive que entrar como se fossem Público os normal. familiares, Aham. público normal. E daí ali você acaba escutando, você acaba vendo muita coisa, né? E daí me marcou uma advogada que tava falando com 2 senhoras, parecia ser mãe, enfim, vó, não sei, de alguém que tava sendo processado ali. E, cara, elas eram muito humildes, muito. E daí a doutora falando, isso daqui você pode fazer até em 12 vezes, não sei o quê. E daí a senhora, tipo, chorando, porque eu não sei, provavelmente ela não tinha o dinheiro e tal. E, cara, chega nessas horas, o dinheiro, o valor dele é muito maior, porque você tá lidando com a vida da pessoa, da Sim. liberdade.
E eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem Ter a aqui é liberdade. tempo, né? É o valor tempo de ultrapassa o vida. preço muito. Né? Então, você ficar privado por 10, 15, 20 anos, eu não vou ver a vida dessa pessoa, eu não vou estar junto Sim, com ela. exatamente. Então, quando chegam nessas horas, o dinheiro ele não vale de nada, né? Dizem, eu já escutei isso no criminal, que quando a lágrima tá mais quentinha, é onde você faz mais dinheiro. Isso é verdade. Lógico, a gente tá falando num ambiente controlado, entre aspas, né? Uhum. Mas você sabe, nas estratégias de venda tem gatilhos emocionais. Sim. Né? Então é uma situação, como você falou, o tempo é muito precioso. Você chegar aqui e falar, cara, teu filho vai ficar 15 anos preso. Pelo amor de Deus. Acabou. Uma vida. A pessoa vai, meu Deus, mas é 15 anos, não tem nada que a gente possa fazer. Tem. Tem. Mas aí tem o preço do tempo. Tem. O tribunal do júri, principalmente, é uma coisa que você tem que tomar cuidado como cobrar. Além de a gente estar passando por uma prostituição na nossa profissão, Uhum. né, muito grande, a gente sabe que tem honorários aviltantes sendo cobrados a todo momento. Tribunal do júri, levando em consideração até a própria tabela de São Paulo, a tabela da OAB é um piso, obviamente, né? Mas de São Paulo, daqui para Curitiba, é muito diferente. Aqui os honorários são muito maiores, comparado de lá. Bastante. É bem, uma diferença expressiva. discrepância, Expressiva. exato. Triplica, assim? Quase triplica, dá o dobro, um pouco mais. Então, são situações que você tem que deixar claro para o cliente, já pensando em estratégia de venda, o valor, como você falou, a diferença entre valor e preço. Você está pensando no dinheiro, você não está pensando no que vai ser feito dentro do processo. E tribunal do júri, como aquilo que a gente já falou, você está lidando com quem mata, em regra. Você não vai executar um contrato. Eu só subo no tribunal do júri com valor quitado. Eu vou fazer a defesa do processo inteiro. Você pode me pagar como você quiser. A gente fechou, sei lá, 100 mil para fazer um júri. Se chegar no dia do plenário, 100 mil não tiver quitado, eu não vou fazer o júri. Tá no contrato isso. É isso aí. Né? Então, daí paciência. Pessoal, eu vou te pagar os 100 mil no dia. Beleza. Se no dia tiver o Pix na conta, a gente vai fazer. Senão, não. Querendo ou não, é o meu salário. Né? Então, eu tenho que ter como meio de subsistência também. Exato. E você tem que ter a cabeça tranquila também para fazer aquilo. Exatamente. Você não tem como se trabalhar... O mal pago já é ruim de trabalhar. Sem receber nada ainda. Complexo, né? Com certeza. E você? Né? Como que você faz a captação de clientes? Redes sociais. Redes sociais. Redes sociais. É aí Posso que funciona. dizer que seja em torno de uns 80%, 90% redes sociais. E indicação, que tem bastante indicação. Mas as indicações que vêm são de colaboradores, empregados. Empresas por redes sociais, que vêm e justamente por estar vendo o trabalho, por estar ali acompanhando. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, por você estar ali, né, movimentando as suas redes sociais que vêm para fazer um compliance numa empresa, para fazer uma auditoria, até mesmo palestras. Não quero contratar, não quero ter um vínculo jurídico com você, mas uma empresa está precisando de uma palestra motivacional, enfim, né, o que eu faço bastante são palestras de assédio sexual e assédio moral, para você explicar para os funcionários, explicar para os colaboradores. Isso é muito importante. Explicar, e principalmente para a alta gestão, que a gente sabe que eles precisam dar o exemplo. Porque tem gente que não entende isso. O que você deve fazer se acontecer tal situação. Exatamente. Assédio sexual. Muita gente acha que assédio sexual é de fato acontecer alguma coisa. Não. Não é. Como eu disse, tem outro evento que eu falei, gente, um aperto de mão, uma olhada mal intencionada pode gerar. Porque assim, eu posso me sentir desconfortável com o que está acontecendo. Aquela pessoa pode ter uma outra intenção com aquele gesto que ela fez. E pode ser considerado, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Exato. Então isso tem que ter muito O cuidado. que é assédio moral? Exato, o que é assédio moral? Ai, mas eu mandei ele fazer um trabalho e ele não fez. Peraí, como que você falou para cumprir essa meta? Você deu meta abusiva para ele cumprir? Uma meta que ele jamais vai poder chegar na vida dele? Um exemplo do céuzinho do inferno no quadro. Exato. As empresas fazem assim, olha, aquele gráfico, né? Você tá indo pro céu, tá indo pro inferno. O troféu, o lanterninha. Exato. Né? Então, assim... Exato. Até eu vi acho que foi no Instagram esses dias, uma empresa fez a confraternização no final do ano para premiar os piores. Só que era assim, não eram os piores. Os piores do ano. Aquela pessoa que deixou dinheiro na cantina, que mais comia lanche. Ou aquele, por exemplo, o prêmio da pessoa era um fone de ouvido
porque ele era que tava ligado o tempo inteiro nas conversinhas paralelas. Ó, Mulherzinha... vê se isso caracteriza. Eu ganhei o ano passado um diplominha de palestrinha e... Palestrinha aí? Não lembro. Não lembro. É você que me... Eu ganhei Vai gerar provas. Eu ganhei o mentiroso. Mas palestrinha e era o que o outro? Ah, o Inimigo da Paz. Não, que inimigo da paz? O quê? Era Não era. inimigo, não sei do... Era alguma coisa assim. Não era inimigo da paz, tá doido? Era inimigo... Você é o cara que vai pra guerra. Mas era briga algo com todo assim. mundo. Mas era mais ou menos Nesse assim. sentido. Não, Nesse era que você era ansioso. Não. Tenho certeza absoluta. Fui eu que fiz. Ele tá tentando... Isso aí já tá tentando... Desvincular ali. Ele tá tentando se defender. Mas Não fui eu? Isso gera, não? Depende do contexto. Aí, ó, viu? Tá com medo. Tá com medo. Tudo depende do contexto. Porque, assim, pode ser uma brincadeira interna. Aham. Fala, olha, eu vou premiar, assim, mas, cara, Não, é uma brincadeira. Mas foi, assim, Então- e foi muito legal. Então, exatamente. Nesse Concordo. caso da empresa, o que eu vi que todo mundo entrou na brincadeira, isso era uma confraternização, e o povo recebia lá, a mais bem vestida ganhou uma faixa da mais bem vestida. Aham. O outro que ficou, que era pra apaziguar, ele ganhou um negocinho de santo, ele que apaziguava tudo. Então, assim, a interpretação de quem tá fazendo a brincadeira e quem tá recebendo a brincadeira, depende muito. Depende da cultura da empresa Exato. também. Né? Se Se todo você mundo entra- vai receber aquilo. Exato. Se você tá numa empresa que você já chega assim, esse ambiente é complicado, é um ambiente mais sério. Uhum. Se você vê esse tipo de brincadeira e fala, cara, isso aqui não foi brincadeira, que já tem que falar Isso aqui brincadeirinha. foi uma indireta. Exato, Tal. não foi uma brincadeirinha, não É. foi uma piadinha. Porque todo mundo vai, não, mas como assim? Você tem que entrar na onda da empresa. Não é bem assim que funciona. Você tem que deixar isso muito bem claro para todo mundo, né? E tentar evitar ao máximo de fazer aquele duplo sentido para ninguém sair prejudicado. Bom, pessoal, a conversa tá excelente. Mas eu tô olhando pro taxímetro. e o taxímetro tá correndo. A gente vai pro... Ué, não é você. Ah, O quê? ele lembrou. Eu ia Vai pro falar, não é putz. você. De tudo. O putz é muito simples. Uma pergunta e uma resposta. Pode ser... vamos fazer uma pergunta e os dois respondem? A mesma pergunta? Acho que pode ser. Ok. Pode ser? É quase jogo de casal. Isso daí agora Jogo colocou de numa discórdia. sinuca de bico aqui. Não. Cor preferida? Eita. Não, mas não é uma pergunta que vocês têm que responder a mesma coisa, não. Pra gente verificar. Ah, mas já tá se entregando também, viu? Tipo, o filho preferido. Daí só tem um, daí dá boa, daí por dá isso que eu boa. falei. Aí dá boa. Aí pode. Né? Qual a comida preferida dela? Qual a comida isso ele preferida sabe. dele? Só pra gente verificar que sim. Né? Não é assim não. Não é assim não. Vamos lá, vamos começar aqui. Quer que eu comece? Vai lá. O que é justiça? Putz, Por isso que é putz o nome. eu acho que no ambiente social é uma vida igualitária para todos. Eu gosto muito do conceito de isonomia, porque é justiça. Você tratar os iguais como iguais e os distantes como distantes. A partir do momento que você garante um meio que todo mundo consiga equivaler ali dentro, você cria um ambiente teoricamente justo. Justo. Mas justiça entrando, vai ficar 2 horas discutindo aqui. É um conceito muito mais filosófico, porque depende do contexto, depende da região, depende do que você está fazendo. Mas a partir do momento que você garante condições mínimas e todos conviverem como iguais, acho que você cria uma Os situação iguais justa. como Como iguais, os os iguais, diferentes. os iguais, Diferentes. diferentes como diferentes, de acordo com as suas diferenças. Exatamente. Exato. Tá. Vamos lá. Quem é você, Elai? É complicado. Eu sou uma pessoa alegre, tranquila, até certo ponto. Inclusive, meu filho hoje fez uma brincadeira, uma bala rosa por uma rosa. Eu falei, cuidado que a rosa pode ter espinhos. E tem. E tem uma empresária, mãe, esposa, mãe de pet, mãe de planta. E
que tô crescendo, seja amadurecendo na vida profissional, na vida pessoal, a cada dia, e pretendo chegar lá na frente e poder me orgulhar de tudo que eu fiz. Poder chegar num patamar, assim, financeiro, estável, de família, enfim, profissão, e poder falar, cara, eu consegui. Eu consegui passar por tudo isso. Quem é você, Alexandre? Sou o pai do Bernardo, esposo da Laí, uma pessoa que tem muitos sonhos, trabalha bastante para tentar alcançá-los e, assim como todo cidadão, todos os dias repensa tudo que tem feito na vida e acha que é o momento de desistir, mas continua lutando, porque é o único jeito que a gente tem de seguir em frente é botando suor e sangue na mesa. Então, é basicamente isso. Um sonho. Caraca, a gente tá muito conectado. Um sonho, poder dar uma vida plena, confortável pro meu filho. Faço as minhas palavras, é exatamente isso que eu ia responder. Principalmente depois de tudo que a gente passou e tá passando quando a gente descobriu a neurodivergência dele. É complicado. Você ter que falar o óbvio para as pessoas, assim, ter que estar lá o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é isso, poder dar uma vida confortável para ele, de acordo com como ele é. Entendi. Eu adoro essa pergunta, eu faço acredito para todas as pessoas que vêm aqui. Se você tivesse 30 minutos para falar com alguém de qualquer parte do mundo, tomar um café com a pessoa, que pessoa seria essa? Eu acho que seria meu pai que faleceu. Se pudesse ter essa opção. Uhum. Porque ele faleceu, eu tinha 11 anos. Então, eu não Teve aproveitei. oportunidade. Não tive oportunidade. Eu acho que eu conversaria com ele. Apesar dele estar vendo tudo que acontece, eu acredito nisso, mas eu acho que eu tomaria um café com ele. Bacana. Ale? Pensando em aprendizado, em entender eu gosto muito de você tentar entender a visão de outras partes, né? Só para contextualizar. Eu, depois que eu descobri o TDAH por causa do Bernardo, eu tento contextualizar tudo que eu penso, porque como eu penso muito, eu quero que a pessoa entenda no que eu cheguei no pensamento. Como eu falei, eu sou atleta há muito tempo, né? Então eu sou atleta de basquete, convivi num ambiente que tem muitas pessoas negras no meio. E racismo para mim é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo entender o que é racismo, né? No futebol americano teve um colega meu que eu conversei com ele ele era de Minas Gerais, e ele falou que ele conheceu o racismo em Curitiba. Eu fui entender o que é racismo aqui. Ele é negro? Então eu acho que uma pessoa que eu sentaria para conversar seria Malcolm X, por exemplo. Um revolucionário americano e uma das maiores lutas que os Estados Unidos teve com essa parte racial lá. E é uma coisa que me comove muito, né? Até por ter muitos amigos que passaram por situações assim, para entender o lado a visão de outra parte, porque a gente entra na questão de lugar de fala, né? Não é querer ditar o que a pessoa sente com racismo, é tentar entender a dor dela cada vez mais próxima para a gente conseguir construir um ambiente que eu possa lutar do lado dela. Sim. Um artista que te inspira. Artista? Alguém. Alguém que te inspira. Não precisa ser artista. Não. Eu tenho várias inspirações. Dá uma olhada de lado aqui. Eu tenho várias inspirações, profissionais e de como pessoa também. Só uma. Não consigo dizer. Não? Não consigo dizer. Puxa, eu tenho tantas. Não consigo. Não consigo. Queria poder dizer o nome, uma pessoa, que seria minha mãe, mas como eu não tenho contato com a minha mãe há muito tempo. Livros, você não gosta de ler? Gosto, Então, mas gosto. nenhum escritor te inspira? Inspirar, não. Acho que é uma palavra muito forte. Você fala, eu me inspiro naquela pessoa, sabe? Nossa, eu quero conhecer aquela pessoa. Tá, mas você conheceu e daí? Tipo, não vai mudar nada na sua vida.
vai continuar sendo você ali, e ela vai estar cuidando da vida dela. Você se inspira em você mesmo? Me inspiro em quem eu era lá atrás. Na menina de 18 anos ali, que entrou na faculdade ali, que brigava com todo mundo pra, né, enfim, terminar a faculdade, no meio do caminho engravidou e criou uma família. É nessa pessoa que eu me inspiro. É nela. Agora, em outras pessoas, Nossa. admiração, talvez, mas... Admiração, porque de verdade eu não quero te forçar a ter uma pessoa, mas eu tô, não digo chocado, mas... É que você espera uma resposta, né? Porque acho que eu imaginava que todo mundo tivesse uma pessoa para se inspirar. Se inspirar, na minha opinião, não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, né? Que você idolatra essa pessoa, mas, pô, esse cara é legal, puta, aquela menina é bacana, naquele aspecto ela me inspira, né? Sabe? Alguma coisa nesse sentido, mas, ok, respeito sua resposta. Que não teve muita resposta. Mas vamos pra ler. Vamos ver se ele pensa igual Não, você. Elaine. eu sou da mentalidade de a Mamba Mentality, né, que é a mentalidade do Kobe Bryant do basquete. Ele é um ídolo não só pelo que ele fez em quadra, mas pela forma de pensar. Basicamente o que ele diz é, se você quer ser melhor que todo mundo, trabalhe mais que todo mundo. Acabou. Se você tem tempo para... Se o povo, basicamente o que ele fala no treinamento, se os teus adversários, né, das outras equipes acordam 6 horas da manhã para treinar, se você acordar às 5, você vai ter 1 hora a mais que eles por dia. Pronto. Em uma semana são 7 horas a mais. Exato. Em um ano. Em um ano... Exato. Quem fala isso também é o Cristiano Ronaldo, né? A maioria, se você pegar atleta de alto desempenho, Alto que teve uma nível, carreira muito absurda, eles são iguais. Ele fala, eu quero ser o melhor. E tem muito da meritocracia no meio do esporte, Tem, né? uhum. Então, por exemplo, puta, o cara depende só dele. É só dele. É. Então, se ele comer melhor, ele vai ter um desempenho melhor. Se ele treinar melhor, ele vai ter um desempenho melhor. Cara, é ele com ele mesmo. É. Ele- Se pegar os melhores. O esporte duela tem com ele muita mesmo. gente assim. Uhum. Né? A sua. A minha eu já vou. Legal. A última para terminar. Se você, Ale, depois você, Ale. Ale, se você tivesse um superpoder, que poder seria esse? Deixa eu voltar ao passado. Voltar ao passado? Nem que fosse uma vez só. Reconhecer pessoas, reencontrar pessoas, conversar. E principalmente para falar para eu mesmo, não desista. Tiveram alguns momentos difíceis durante a vida. Cara, isso daí vai passar. Levante a cabeça que continue lutando, siga, trabalhe que vai dar certo. Bacana. Aí, nem vem com respostinha. Não, eu pensei em voar, pensei em ser invisível, mas eu acho que eu voltaria ao passado também. É? Eu acho que eu voltaria ao passado. Justamente nesse... Pra se reencontrar ou reencontrar outros? Eu acho que pra Pra encontrar tomar outros- Exato. Pra tomar uma nova decisão que não fosse o direito. Não. Não mudaria. Aquele poder de mudar o passado, não 6 mudaria. dígitos da Mega da Virada. Poder pensar assim, não. Mas eu acho que justamente pra falar né, que as coisas vão melhorar, que tudo no seu tempo, que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas uma hora a gente vai dar certo. Uhum. E poder reencontrar pessoas, passar mais tempo com meu pai, talvez mudar a relação com a minha mãe. Acho que nesse sentido. Voltaria ao passado também. Bacana. Acho que... Por último, a gente sempre gosta de deixar a palavra com vocês. Então, é um momento para vocês deixarem uma mensagem para quem vocês quiserem. Pode ser para os seus seguidores, para os seus clientes, para quem está ouvindo a gente. Pra quem tá começando no direito, enfim. A palavra está com vocês. Essa é a câmera de vocês. E eu gostaria que também vocês deixassem o... Vai estar tudo na descrição. vai estar na descrição. Eu ia Tudo. falar, coloca Os o contatos perfil de e vocês e afins tal, mas estão a gente vai perfeitos. colocar na descrição, então... Eu acho que muito mais do que
passar uma mensagem para clientes, é para uma sociedade em geral, pensando na advocacia criminal. Hoje em dia nós temos vivido uma situação onde a sociedade está criminalizando, entre aspas, a advocacia criminal. Você acaba confundindo a figura do advogado com a figura do cliente. O advogado criminal, pode até parecer clichê, mas não o advogado criminal em si, o advogado, no geral, ele vai ser a única pessoa, além da sua mãe, basicamente, que vai estar do teu lado quando você tiver um problema. Então isso é para a sociedade em geral, entender que não é porque eu defendo os direitos de uma pessoa que eu estou incentivando o crime, que eu estou me colocando a favor do crime. Toda pessoa que bater na minha porta vai ser defendida, indiferente do que ela tiver feito. E é mais nesse viés de conscientização mesmo. Boa. Eu acho que eu falaria para a sociedade em si a questão da empatia e do respeito. Eu me tornei uma pessoa muito empática, principalmente, né, nesses últimos tempos, de sentir a dor do outro, de tomar a dor do outro, de imaginar o que pode acontecer. E a gente está tão focado na nossa realidade, no nosso caminho ali, que a gente esquece de olhar para o lado, para o que as outras pessoas estão sentindo. Então, eu acho que é nisso. A gente tem que ser um pouquinho mais empáticos, né? Mais cuidadosos, mais amorosos com o outro, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Né? A gente não sabe que aquele dia dela pode estar sendo um dia horrível. Né? Então, é complicado exercer empatia, mas dia após dia a gente consegue. Isso aí. Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil, né? E o que você está fazendo no seu perfil, enfim, fala pra galera. Vamos lá. Aqui na descrição também vai estar meu perfil. Primeira coisa, agradecer, né, a vocês, agradecer as mensagens que vocês deixaram aqui. Acho que vai ser um podcast enriquecedor, tanto da parte da advocacia, né, que a gente trocou bastante ideia, mas uma questão mais de desenvolvimento até pessoal. Né? Acho que essas respostas que vocês deram agora foram muito, muito bacanas. E agora voltando um pouquinho, obrigado, gente. Agora voltando um pouquinho para o que o Alexandre falou, de fato eu estou começando a produzir conteúdo nas redes sociais, já me segue lá, estou deixando meu @, aqui embaixo, estou me esforçando por isso, né? Sei lá, até um mês atrás, o Rafael de um mês atrás olha porque eu estou fazendo hoje e fala, meu Deus do céu, o que você está fazendo? Porque era uma trava, né? Eu tinha uma trava de aparecer, de olhar para a câmera, enfim. O meu primeiro teste foi aqui no podcast, aí eu já estava mais tranquilo, enfim. E daí novos projetos aparecem, e tem coisas que só você vai poder fazer para você chegar nos objetivos que você quer. Então não tem como você olhar, putz, tal pessoa... Não, é você. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E é basicamente nisso que eu tô indo. Então se você quiser conteúdo, eu tô falando lá bastante sobre contabilidade, uma questão mais financeira das empresas. Futuramente acredito que eu vou falar um pouquinho mais sobre outros temas, mas tudo voltado para uma solução empresarial aí para o teu negócio. Então acho que é bem interessante você acompanhar lá. Eu estou fazendo uns vídeos um pouco mais divertidos para trazer um infotenimento, uma informação com entretenimento, para que seja mais palatável, para que não seja tão chato esse assunto empresarial, enfim, mas que seja bacana para você me acompanhar lá. Então já segue aí. Muito legal, pessoal. Segue o Rafael, @RafaelRebeck. Tá muito legal. Sigam ele lá. Eu quero agradecer a doutora Alaí, advogada trabalhista, uma amiga. Quero agradecer o doutor Alexandre, o doutor Alê. Se tornou amigo. Um amigo também. Né? Direito criminal. Muito bacana a conversa que nós tivemos com vocês. Muito esclarecedor, né? Todo o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que vai servir para muita gente. Então eu já falo para você que está nos ouvindo no podcast, como que chama, Rafa? Desculpa, me fugiu agora. Não. Spotify. No Spotify, você que está nos YouTube. ouvindo no Spotify, ou você que está nos assistindo no YouTube, né? Manda esse episódio para os seus amigos, advogados, que não sejam advogados também, que tá muito bacana esse episódio aqui, beleza? Então, a gente se vê na quarta-feira que vem. Putz, eu não sei.
Não, Porque esse episódio aqui, ele Tá vai estar sendo sendo lançado... um episódio especial. Ah, eu não sei que dia. Bom, enfim, Mas é porque provavelmente já tá no Natal, já tá nessa época tá aí, bom. entendeu? Né? De qualquer forma, em breve tem outro episódio aí. Eu quero mais uma vez agradecer vocês de coração. O pessoal veio de Curitiba. E de Curitiba para o nosso podcast aqui. International. Né? Então, muito obrigado mesmo de coração a vocês. Trouxe o filhinho deles aqui. Então, né? Obrigado mais uma vez. Quer aparecer aqui? Não? Tá Não? de boa? E aqui a porta está aberta para vocês. Né? Agora eu vou levar vocês aqui no nosso escritório só para vocês conhecerem um pouquinho ali. E mais uma vez, obrigado. Foi muito legal Nós mesmo. agradecemos. Muito obrigada Tá pelo bom? convite mais uma vez. Pessoal, Valeu, até galera. mais. Fomos. Abraço. Tchau, tchau.